Queridos irmãos e queridas irmãs, é com muito carinho, com muita alegria, com muito gozo e contentamento em minha alma e meu espírito, que neste momento eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, estendendo também, irmãos, os meus cumprimentos aos nossos irmãos, amigos, internautas, desejando então a todos nesta hora a bênção e a graça do nosso querido e eterno Pai Celestial, do seu Espírito, as suas virtudes, a bênção de Jesus, nosso querido Mestre e Rei, a bênção da Virgem Maria, nossa querida e adorada Mãe Celestial, que a bênção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, igualmente, estejam com todos vocês. E meu voto, irmãos, ele é sincero, e o meu desejo de que verdadeiramente os nossos irmãos estejam desfrutando e usufruindo de todas essas bênçãos. Pergunto para os irmãos neste momento, tudo bem com vocês? Eu mesmo respondo, sim, tudo bem com vocês. Somente a questão, irmãos, está presenciando o semblante de cada um neste momento. Tenho a certeza que todos estão muito bem. Até então, porque estão na casa de Deus, em uma comunhão com Ele, Deus e os seus santos, com os anjos e os santos que Ele já também os designou para estar conosco. Porém, irmãos, não tem como estar triste. Não tem como dizer neste momento, eu não estou bem, eu não estou feliz. Estamos aqui com Deus, com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo. Este é um momento de muita alegria, de muito gozo e contentamento em nossa vida, em nosso espírito. Antecipo os meus agradecimentos a todos vocês, pelo esforço e a dedicação, o carinho e o amor e o desejo de estar aqui presente diante de Deus, que para nós é um motivo de honra e um privilégio imensurável. Logo mais, nosso Criador, nosso Deus, poder olhar para a terra, inclusive para a sua igreja, e poder contemplar nós, filhos, curvado diante dele, diante do seu Filho, diante do Consolador e do Profeta Aldo. Portanto, irmãos, sejam todos muito bem-vindos a esta reunião. E também é uma satisfação muito grande e imensa estar aqui com vocês neste momento, para mais um culto de louvor, adoração e gratidão ao Reino dos Céus. Momento muito importante, irmãos. Porém, para oficializarmos a reunião, eu convido por gentileza, coloquem-se em pé aqueles que podem. Cabeça curvada, mãos aos céus, sentido de respeito e muita reverência diante do Criador, nosso Deus. Oremos. Santíssimo Deus, querido e eterno Pai Celestial, graças te damos neste momento, Pai, neste momento e sempre, ao Senhor e ao teu Espírito, ao teu Filho querido, nosso Mestre e Rei Jesus, nosso Salvador, teu Filho amado, Jesus Cristo que deu sua vida, Jesus Cristo que derramou o seu sangue precioso naquela cruz do Calvário, por nós, pelas nossas vidas, pela nossa salvação. Por isso, Jesus, neste momento, expressamos ao Senhor nossa sincera e profunda gratidão por tudo isto, pelo amor,
pelo carinho, pela misericórdia por nós. Agradecemos Maria Santíssima, é sua mãe e a nossa mãe celestial, que merece o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa veneração. Mãe querida, nós amamos a Senhora. Amamos a Senhora profundamente, porque a Senhora fez parte do sacrifício do teu Filho, do Filho de Deus, Jesus Cristo. Esta é a razão de amarmos profundamente. Amamos a Santa Avó Rosa, nosso glorioso e venerável Espírito Consolador. E amamos o Senhor, irmão Aldo, profeta de Deus Altíssimo. Honra e glória, louvor ao Senhor, pelo motivo de estarmos neste momento curvado diante dos céus e do Pai, nosso Deus. Oi, irmão Aldo, razão do teu glorioso ministério de profeta e pastor à frente desta igreja. E o Senhor hoje, em espírito e verdade, à semelhança da Santa Avó Rosa, dos profetas e dos apóstolos, da Virgem Maria, cuida de nós. Intercede a Deus por nós, pela vida desta igreja, pela vida do ministério de cada um que verdadeiramente te ama e crê na missão profética que o Senhor realizou nesta terra, na frente da Igreja Apostólica. Interceda a Deus por nós neste momento, irmão Aldo. O Senhor e a Santa Avó Rosa e a Virgem Maria, abençoando também todo o nosso trabalho do início ao término e todos os atos da mesma, para que na verdade o reino dos céus seja louvado, honrado e glorificado para todos os séculos dos séculos. Amém. Hino do nosso Inário Igreja Forte. Cantaremos. Amém. Por gentileza, os nossos irmãos podem tomar os seus lugares e a nossa reunião eu declaro iniciada, para a honra e glória do reino dos céus. Nós vamos, irmãos, seguindo com o nosso trabalho neste momento. Nós vamos cantar 2 hinos do Inário. Eu faço convite a toda a igreja, aqueles que queiram participem também deste louvor ao reino dos céus. O hino de número 168, o Ministério da Avó Rosa. O ministério da avó é de um eterno esplendor, pois continua a mudar, sempre com seu grande amor, vela por nós, salva os fiéis, guarda os que são de Deus, guia seu povo ao céu, vence o império do mal. Quem for fiel
181. Adoração a Santa Vó Rosa. Adoramos-te, ó Santa Poderosa, bendito Espírito Consolador, Santa e querida Vó Rosa, vaso sublime de amor, e em nós
Amém. Irmãos, como eu havia proferido, com esta linda mensagem, nos preparando para neste momento podermos interagir com a meditação. Muito obrigado a todos vocês coristas pelo trabalho de cada um e esforço que fizeram preparando os hinos para que este momento fosse então chegado diante de Deus. Como tenho a certeza que Ele pôde ouvir e sentir o desejo de cada um de vocês. A Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria, todo o poder celestial. Que a Santa Vó Rosa os abençoe grandemente, para que assim seja em todas as nossas reuniões, em todos os trabalhos, seja qual for a reunião de oração, do final de semana, no sábado, no domingo, como este momento. Sempre se empenhando, sempre se dedicando, porque há uma recompensa muito grande diante deste trabalho. Uma recompensa imensurável, irmãos. É o reino do céu sendo glorificado. Deus, ele sempre teve uma esperança de ser glorificado, exaltado, louvado. Ele sabia que chegaria um tempo que ele seria lembrado por muitos. Este muito são vocês, o coral da nossa igreja, o coral apostólico. Irmãos, não esqueça de uma coisa. Ouviram a mensagem? Ela é tudo para nós, a Santa Vó Rosa, irmãos. Essa igreja, ela é tudo para nós. É a Santa Vó Rosa que vai diante de Deus ser honrada por cada alma, por cada apostólico que chega diante de Deus. Assim o irmão Aldo. Então, irmãos, é a oportunidade que estamos tendo. Dizer para vocês, isto custou muito caro, custou sacrifício. Foi sacrifício, não foi normal, não foi uma coisa simples. Para que hoje nós tivéssemos essa oportunidade, irmãos. Sangue derramado, calúnia, dor, irmãos. Difamação, tudo isto. O irmão Aldo sofreu também. Ambos derramaram o seu sangue. Não à semelhança do Filho de Deus, que foi levado a um madeiro para ser crucificado, irmãos. Mas cada um com seu motivo de sofrimento. A Santa Vó Rosa derramando o seu sangue naquele asfalto. O irmão Aldo derramando o seu sangue por uma marretada na sua cabeça. Irmãos. E além do mais, a dor que para um ser como ele foi, como ele é e será eternamente, um grande profeta de Deus, a Santa Vó Rosa, o Consolador, a dor que ele sentiu. Eu posso, irmãos, não como ele, Jesus, diante da crucificação,
daqueles pedaços de ossos, cujo nome, biblicamente falando, aqueles cravos. Os cravos, irmãos, que se refere, não é este prego, esses pregos de aço, que hoje é usado na construção civil, mas sim aqueles cravos que foram penetrados nas mãos de Jesus, nos seus pés, era lascas de ossos exclusivo para que era usado a crucificação daquela época. Era a sentença de morte. Esses pedaços de ossos eram guardados para que no momento oportuno era usado, como foi usado naquelas mãos santas, naquelas mãos preciosas, naqueles pés santo, precioso. Entendeu, irmãos? Então tudo isto teve uma causa. Por que o motivo de tudo isto? O Filho de Deus sofrer tanto, os apóstolos sofrer tanto, uns decapitados, outros apedrejados, como Santo Estevão, que até então não era apóstolo, mas foi um pregador, foi um auxiliador dos apóstolos, ajudou na obra de Jesus, na pregação de Jesus. Apedrejado. Tudo por causa de vocês. Tudo por causa de nós, irmãos. O sacrifício da Santa Vó Rosa sofreu tanto, perseguida, caluniada até mesmo, mas a dor que ele sentiu, mas calado, a dor da difamação, irmãos. A dor que ele sentiu, como aquela dor que Jesus sentiu na cruz do Calvário. Doeu o que fizeram com ele. A difamação de um grande profeta de Deus, sem culpa alguma, levando ele ao tribunal para ser julgado. Que culpa? O que ele devia? Mas a inveja foi a causa. A inveja do irmão Aldo, a inveja dele, Jesus. Tiveram inveja dele, política, porque ele veio como rei, mestre, príncipe. Não, aqui reis somos nós, ele não. Ele é simplesmente um filho de um carpinteiro. Rei aqui é nós. Enfim, irmãos, ao ponto de se cumprir o que havia dito. Irmãos, deem valor à Santa Vó Rosa, irmãos. Deem valor à Santa Vó Rosa. Vamos dar valor ao irmão Aldo. Vamos, irmãos. Vamos dar valor a esta igreja. Esta igreja, ela é um tesouro. A Santa Vó é um tesouro riquíssimo, irmãos, nas nossas vidas. Se juntar toda a riqueza do planeta, toda a riqueza, juntando o dinheiro, o estrangeiro, o brasileiro, o ouro, a prata, o bronze, junta tudo, irmãos. Não chega nem perto do valor desta serva de Deus, do valor da Santa Vó Rosa para nós, do Santo Irmão Aldo,
de Jesus, obviamente, do Pai e do Espírito Santo. O Espírito Santo que atua nela, nele e em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, irmãos, acredita, vamos acreditar. Se porventura alguns dos irmãos aqui neste momento, ou alguns dos irmãos aí neste momento em seu lar, que ainda tem a dúvida, que está desprezando este tesouro riquíssimo, que está abandonando este tesouro, ainda é tempo de se regenerar, ainda é tempo de se arrepender, de se humilhar, irmãos. É preciso se humilhar, nós precisamos ser humildes, para aceitar, para ser submisso. Nós que temos que ser submisso a Deus, não Deus submisso a nós, irmãos. Porém, eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus, Ele é Deus, com vocês, comigo, conosco. Ele é Deus, Ele é o Pai, Ele é o Criador. Porém, Deus, sem os senhores, sem mim, sem nós, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus, e Ele será Deus eternamente, para todos os séculos dos séculos, é Deus. Porém, nesses dias, Ele não está nos formando para ser um Deus, mas está nos formando para ser verdadeiramente seu filho, como somos filhos de Deus. Tá bom, irmãos? Então, dá valor a esta igreja, dá valor à oportunidade que Deus está nos proporcionando da vida eterna. A vida eterna, a vida do Espírito com Ele, Deus. Ele está nos esperando, irmãos. Ele está nos esperando quando então, no momento oportuno, quando cada um de nós completar a nossa missão, o nosso percurso na terra, e então os olhos da carne fechar, os nossos olhos espirituais abrir, irmãos, e poder contemplar a luz divinal. Não as trevas, a escuridão das trevas. Aí a razão, eu voltando um pouquinho atrás, a razão de todo o sacrifício de Deus para nos salvar. Trevas, irmãos. Este nome para mim, ela já é pesado. O próprio nome já diz trevas. Olha que diferença, luz. Olha que gostoso, luz. Sentimos até um regozijo na alma. Luz. Agora observem, trevas. Trevas, irmãos, é muito forte. Por isso, nós temos que tomar cuidado. Diante do que nós vamos meditar agora, irmãos, que até então, se nós não tomar cuidado, infelizmente, irmãos, eu preciso dizer, por isso que eu estou aqui. Não vim para assustar, mas vim para compartilhar com vocês que existe dois reinos, a saber, trevas e luz. O reino das trevas e o reino da luz. O reino de Deus, o reino da Santa Vó, o reino do profeta Aldo, dos profetas e dos apóstolos, o reino de Jesus Cristo.
nosso mestre, nosso rei. Disputas e controvérsias. Amados irmãos, antes da sequência, quero parabenizar todos vocês, inclusive as crianças. Parabéns para vocês, crianças, por este silêncio, por esta reverência e por este respeito para com Deus. Amados irmãos, vivemos tempos em que as disputas e controvérsias parecem se multiplicar, seja nas famílias, na igreja, nas redes sociais ou entre as nações. O espírito de divisão tem se infiltrado em muitos corações, ou seja, em muitos espíritos. Coração na doutrina é espírito. Diante disso, é essencial refletirmos, irmãos. O que nos ensina a lei de Deus sobre os conflitos? Como devemos agir quando somos envolvidos em contendas? O Evangelho nos orienta a lidar com as disputas não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em Provérbios, há um ensinamento muito precioso que diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, que não é de Deus. A ira é do mal, irmãos. A ira é do inimigo, é das trevas a ira. A história da humanidade mostra que as contendas não são novidade, desde Caim e Abel, que até então foi o primeiro homicídio. Abel, ou melhor, Caim tirando a vida do seu próprio irmão. Abel. Por quê? Por causa da contenda, por causa da inveja. Ele invejou do seu próprio irmão. A inveja fez com que ele, Caim, tirasse a vida do seu irmão. Porque ele era mais, vamos dizer assim, mais procurado pelo seu pai. Ele estava sempre à frente para tomar conta das criações e assim sucessivamente. Com isso ele se doeu, ele invejou, ele não aceitou. Porém, ele tirou a vida, Caim, do seu próprio irmão, Abel. Vemos como o pecado gera a divisão. E São Tiago nos alerta: de onde vêm as guerras e contendas entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? As disputas nascem do orgulho, da inveja, da falta de domínio próprio. Quando colocamos nossos interesses acima do bem do próximo, abrimos espaço para a discórdia. Porém, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ela nos chama a reconciliação, irmãos, a humildade e o amor. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os irmãos se lembram que eu falei ontem para os irmãos, a paz que eu estava sentindo na reunião, quem estiveram aqui ontem? A paz que eu estou sentindo neste momento, isto é a coisa mais preciosa da vida, irmãos, a paz. Embora uma palavra tão pequena, mas profunda, importante e especial. A paz, irmãos. Ser pacificador não é ser passivo, mas mas ativo na busca pela paz. É ter coragem para perdoar,
disposição para ouvir e sabedoria para ceder quando necessário. A doutrina divina não nos permite alimentar rancores, mas nos convida a sermos instrumentos de cura. Jesus Cristo, mesmo sendo injustamente acusado, não revidou. Já imaginou se Jesus tivesse revidado? Quando Judas Iscariote, com os seus comparsas, chegou naquela noite para levar aos reis para ser julgado, para levar ao tribunal da morte. Já imaginou? Se Jesus naquele momento ali, ele não fosse humilde? Já imaginou? Se Jesus naquele momento ali, ele não suportasse, sabendo ele o que se daria? Logo, ele não se revidou, irmãos. Ele poderia se revidar. Inclusive, São Pedro revidou. Ele feriu a orelha de um daqueles soldados. E Jesus, então, para mostrar para ele quem era ele e que, como é um filho de Deus, ele ainda realizou um milagre. Ele curou a orelha do soldado. E ele foi muito bem claro: com quem a espada fere, a espada será ferido. Não está vendo? Se eu querer neste momento, eu oro ao Pai. Ele nos envia legiões de anjos e acabamos com eles. Mas Jesus deixou bem claro que o mal não se paga com mal. Já imaginou que escândalo Jesus ia promover? Escandalizar o seu pai? Se ele tivesse brigado, se ele fosse para a luta, ele iria simplesmente cometer um escândalo. E ele foi muito bem claro a respeito do escândalo. Ele nos deixou um ensinamento profundo. Impossível que venha o escândalo, mas ai daquele que escandalizar o meu nome. Ai daquele que escandalizar hoje o nome desta igreja. Ai daquele que escandalizar o nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Ai daquele. Porém, é melhor que amarre uma pedra de atáfona no pescoço e se pincha no fundo do mar, para nunca mais voltar. É óbvio. Se eu amarrar uma pedra no pescoço, se a pinchar no mar, lá mesmo eu vou ficar. Eu não volto mais. A coisa é séria. A coisa não é brincadeira. Mesmo sendo injustamente acusado, não revidou Jesus. Foi manso diante dos seus acusadores, e em silêncio. Venceu o mal com o bem. Da mesma forma, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo foram vencedores diante de seus acusadores, irmãos, mantendo-se firmes na fé e na mansidão. Foi, irmãos, ele foi humilde. Ele mostrou que ele era a semelhança, que ele era parte de Deus. Ele era parte do Espírito Santo e do Consolador. Irmão Aldo, o senhor não vai fazer nada com eles, não? Não. Eu ainda tenho muita pena deles. Eu tenho dó deles. Eu perdoo eles. Olha que coisa mais linda, irmãos. Que exemplo mais perfeito. Ele foi levado, mas acontece que Deus, basta o meu filho, meu servo profeta não. Antes que injustamente ele fosse condenado, ele subiu para receber sua coroa de glória.
o grande profeta de Deus, o irmão Aldo. O irmão Aldo, aquele que o senhor, que a senhora, por quantas vezes teve a honra e o privilégio de poder sentir o seu calor, sentir as suas virtudes, porque eu tive essa honra. Eu, Manuel Cunha, tive esse privilégio, irmãos, de abraçar o irmão Aldo, expor a ele as minhas necessidades. Por certa vez eu fui atendido pessoalmente. Por isso que eu não canso diante deste púlpito ser bem claro. Não só pela questão de ter me realizado uma grande bênção, mas pela questão de eu hoje ter a honra e o privilégio de estar diante de vocês, companheiros de ministério, nossos pastores. A minha vida eu devo ao irmão Aldo e à Santa Borrosa. Certo, irmãos? São Pedro nos lembra, quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça, ele, o Pai. Ele é o juiz supremo. Ele é o juiz dos juízes. Ele é o nosso juiz, nosso Deus. Se somos discípulos de Jesus, servos da Santa Borrosa e do Santo Irmão Aldo, devemos seguir seus exemplos, em vez de buscar vingança. Em vez de buscarmos problema. Em vez de buscar brigas, irmãos. Deus não é Deus de briga, não. Deus não é Deus de disputas. Deus não quer o bem para um e o mal para outro. Ele quer o bem para todos nós, irmãos. Buscamos a justiça divina. Se alguém fez mal para mim, vamos perdoar. Em vez de alimentar controvérsias, buscamos a verdade com amor. Que palavra tão pequena, irmãos, mas que palavra tão profunda, amor. O amor de Deus. Como eu gosto de usar a expressão, irmão Aldo, o profeta do amor. Isso é profundo. Amor, irmãos. Amor entre a igreja, amor entre o ministério, amor entre os cônjuges, ou seja, a esposa e o esposo, amor entre os filhos. Esta é a paz de Deus, é o amor de Deus, esta é a paz que nós precisamos viver, irmãos. Irmãos, antes de prosseguir, vou falar uma coisa para vocês. Existe dois pecados, imperdoável. Um deles, o próprio mestre foi muito claro em nos ensinar e nos avisar. Um deles, eu julgo. Um deles, diante do conhecimento que eu tenho, doutrinário, diante do que este profeta me ensinou, em nome de Jesus, eu posso aumentar de 1 para 2. Primeiro, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas como que eu vou blasfemar contra o Espírito Santo, irmãos? Eu quero fazer uma pergunta agora. Você levantar a expressão de palavra, certo, irmão? Não estou julgando ninguém, não estou usando a sua pessoa. Você comete uma calúnia, uma difamação a uma pessoa, que esta pessoa, ela é usada pelo Espírito Santo de Deus. E aí? Estou fazendo contra aquela própria pessoa? Contra aquela pessoa?
mas sim com quem ele é usado igualmente. Porque ele era no corpo e é usado pelo Espírito Santo de Deus. O irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria, os santos profetas e os apóstolos, e o próprio Deus. Tá bem, irmãos? Segundo, o perdão. O perdão. Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí? Se eu não perdoar o meu irmão, eu não sou digno de perdão. Concordam comigo? Esses dois pecados. Pensa muito bem. Tem uma tese, irmãos, que eu já ouvi, mas não foi lá fora, não. Foi de membros apostólicos. Eu não levo desaforo para casa. Não vai mesmo. Não vai levar para casa, mas vai levar para outro lugar. Vai levar para um lugar que você jamais esperava. Por isso que eu tenho que perdoar, irmãos. Não importa o que fez comigo, não importa qual foi o problema, não importa qual foi a difamação. Ele deixou esse exemplo para nós, ele foi difamado, irmãos. Mas ele perdoou. E se nós quisermos herdar aquele presente de Deus, que por intermédio do seu Filho, ele declarou: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E se nós quisermos, irmãos, herdar esta coroa, nós precisamos regenerar. Um dos princípios básicos que nos ajudam a lidar com as disputas e conflitos é a oração. Ore antes de agir. A oração acalma o coração e traz discernimento, ou seja, conhecimento, entendimento. Sempre escute com atenção, pense, reflita antes de tomar qualquer atitude. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Procure sempre buscar a reconciliação. Se teu irmão pecar contra ti, contra você, o jovem, o senhor e a senhora, se pecar, vai, repreende-o e entre ti e ele só. Há um diálogo, vamos conversar, vamos dialogar, vamos se acertar. Nós somos dois apostólicos, nós somos dois pastores, vamos conversar, meu irmão. Não precisa ficar expondo o seu irmão ao ridículo. Para ser melhor do que ele, perdoe sempre. Quantas vezes devo perdoar? Até 70 vezes 7? Se nós formos multiplicar, irmão, 70 vezes 7, dá 490 vezes, não é isto? Mas alguém pode estar pensando: poxa vida, mas o meu irmão, o próximo, seja lá ele quem for, eu tenho que perdoar ele 490 vezes? Vamos interpretar dessa forma, irmãos. Estas que eu, particularmente, eu interpreto desta forma este ensinamento de Jesus, este esclarecimento de Jesus. Não é a questão, a gente está falando a questão de 490 vezes ele me fazer o mal, aí tem que ter limite, obviamente. Mas sim, 490 vezes, se vem me maltrata, me julga, me difama, me prejudica, vem outro, da mesma forma, eu estou sempre então deparando com a pessoa que está me lesando, e enquanto então eu vou perdoando.
Perdoa. Não é porque eu já perdoei o primeiro que o segundo eu vou ter que me revidar. Entenderam, irmãos? Então, qual é a questão? Sempre que depararmos com alguém que tem nos prejudicado, seja lá de qual for a maneira, vamos perdoar. Perdoa. Porque se nós não perdoar, nós não somos dignos de perdão. Como que Deus vai perdoar eu se eu não perdoo o meu irmão? Não tem como. É por isso que eu tenho como segundo pecado perigoso. A igreja deve ser um refúgio de paz contra as disputas do mundo, irmãos. São Paulo, amado apóstolo, exorta os coríntios a não levarem suas causas aos tribunais. Mas, olha uma coisa muito interessante neste parágrafo aqui, irmãos, que eu tenho visto, tenho tomado conhecimento, inclusive eu fui vítima, mas segui este ensinamento de Jesus. A igreja, ou melhor, deixa eu começar do primeiro parágrafo. A igreja deve ser um refúgio de paz contra as disputas do mundo. São Paulo exorta aos coríntios a não levarem suas causas aos tribunais, mas a resolverem entre irmãos, na imaginação de cada um de vocês neste momento. Que coisa mais linda, que coisa mais perfeita aos olhos da Santa Borrosa. Manuel Cunha, com outro companheiro de ministério, diante do tribunal, 2 apostólicos. É este o ensinamento. 2 apostólicos, 2 pastores, 2 coristas, 2 regentes, ou uma outra quantidade, diante do juiz, lá no tribunal. E aquele juiz tomar o conhecimento, quem são vocês? Nós somos apostólicos da Santa Borrosa. Nós somos da igreja apostólica, a igreja do Consolador prometido por Jesus, a igreja do profeta Aldo. Que coisa mais linda! Posso voltar um pouquinho? Aí vem a lei do escândalo. Que escândalo, irmãos! Esse é o escândalo. É um escândalo. Porém, ai daquele que escandalizar o meu nome. Melhor que se apincha no mar. Por que não sofrer antes a injustiça? Por que não ser antes prejudicado? A comunhão entre os irmãos é mais importante que a vitória pessoal. Devemos valorizar a unidade e o amor acima de qualquer disputa. Seja qual for o valor, irmãos, não importa. O senhor emprestou um dinheiro, seja lá para quem for, para o seu irmão, para a sua irmã. Ela não tem condições de pagar, não vai pagar mais. Não tem problema, não é por isso que vai brigar. Não é por isso que vai levar ela na justiça. Para isso temos juiz. Temos juiz dos céus para julgar, para acertar a situação. E ele acerta, irmãos, porque ele é o juiz supremo, irmãos. Queridos irmãos, possamos ser conhecidos como filhos da paz. Que as nossas palavras sejam temperadas com graça e as nossas atitudes reflitam o caráter de Jesus Cristo. Olha, irmãos, da Virgem Maria, irmãos, da Santa Borrosa,
do santo irmão Aldo. Vamos, irmãos, assemelhar este caráter de homem, de profeta, de pastor, de um ser que nos deixou um magnífico exemplo. Que em cada controvérsia sejamos luz. Este é o pedido de Jesus, irmãos. Sejam a luz do mundo e o sal da terra. Ele pediu para nós sermos assim. Que em cada controvérsia sejamos luz e não trevas, irmãos. Trevas. Irmãos, não é brincadeira. Eu acabei de proferir, irmãos. Trevas é trevas, é escuridão. É a coisa mais terrível do mundo, irmãos. Ah, pastor, porque o senhor conhece? Não conheço e não quero conhecer, jamais. Mas nós temos um conhecimento. Jesus, ele, em uma das suas parábolas, ele mostrou para os discípulos o que é as trevas, o que é a luz. Naquela parábola do rico e Lázaro, eu só vou resumir, irmãos, porque todos conhecem essa parábola de Jesus a respeito do rico e Lázaro. Pai Abraão, permita que Lázaro venha aqui até mim, passa para o lado de cá, para o lado das trevas, porque eu não suporto mais. Permita que Lázaro, pelo menos, moe a minha língua com um pingo de água. Um pingo de água é o bastante para saciar o meu tormento, o meu sofrimento e a minha dor. Não, nem Lázaro daqui para lá e muito menos de lá para cá. Pai Abraão, já que é assim, então permita que Lázaro vá lá na terra. Vai lá na terra, fala para minha parentela, para os meus amigos, para os meus irmãos, não ser como eu fui, arrogante, ruim, maldoso, sem caridade, sem perdão, sem misericordioso, sem misericórdia, sem amor. Porque assim era a vida de Lázaro, comendo das migalhas debaixo daquela mesa que ali ele, aquele rico, jogava. Era difícil aquele homem, aquele rico. Lázaro, senta aqui, senta nesta cadeira aqui, Lázaro, mendigo, seja lá como ele fosse chamado, come conosco. Ou pelo menos tivesse a misericórdia de ir lá no portão da sua casa. Lázaro, estou aqui, Lázaro, este prato de comida. Certo, irmãos? Que em cada controvérsia sejamos luz, não trevas. Irmãos, é a razão de todo o sacrifício de Deus, para que o Senhor, a senhora e você, jovem, não pereça. Aos seus olhos espirituais se abrir, esperando que irá encontrar a luz divinal, e quem sabe, aquele que o Senhor abraçou, aquele que o Senhor beijou as suas mãos. E ao contrário, contemplar algo que não esperava. Aí, a dor e ranger de dente, o desespero. Ô irmão Aldo, cadê o Senhor? Ô Santa Vó Rosa, ô Jesus, cadê? Eu agora aqui neste tormento. Me livra, me salva. Eu cantei para o Senhor, irmão Aldo. Eu cantei para a senhora, Santa Vó. Eu cantei para o Senhor, Jesus. Eu preguei o teu nome, Jesus. Eu preguei o teu nome, Jesus. Ô, irmão Aldo, o senhor não lembra que eu preguei o nome do Senhor? O nome da Santa Vó?
afasta de mim. Afastai-vos de mim, não te conheço mais. Só praticais a iniquidade, irmãos. Ô pastor, o senhor está passando medo de nós? Não, irmãos. Eu acabei de dizer agora há pouco, eu vim para compartilhar com vocês, para meditação, para lapidar o nosso espírito, se regenerar e não brincar com esta igreja. Não brincar com Deus e não brincar com o inimigo. Não duvidar. Por quê, irmãos? Não brinca com Deus. Não brinca com o inimigo. O inimigo, porque ele é trevas. Ele quer te matar. Ele quer tirar a sua vida eterna. É por isso que não é de brincadeira. Deus também não é de brincadeira, irmãos. Deus, ele é amor, porém, ele é justiça. Ele é justiça. Eu não gosto da igreja, eu não suporto a disciplina de Deus, eu não quero ser submisso a Deus, eu não quero perdoar o meu irmão. Diante do meu carinho, da consideração que eu tenho por cada um de vocês, por aqueles que pertencem a este aprisco. Irmãos, fica aqui, se regenera. Então, eu vim para compartilhar. Eu deixei o meu sossego, irmãos. À noite, a hora que eu dizer amém aqui, despedir dos irmãos, a noite vai ser dia para mim, que eu tenho que voltar para trabalhar. É porque eu sei o que eu estou fazendo. É porque eu sei onde eu estou. E é porque a oportunidade que a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo me deu em nome de Jesus, em compartilhar com vocês, para um dia nós chegarmos lá. Eu quero estar lá, quero que vocês estejam, irmãos. Quero que vocês estejam na luz divinal com Deus. Em suas orações, peça sabedoria e entendimento para viver em paz. Quando surgirem os conflitos, clame a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, para que nos conduzam com paciência, sabedoria, mansidão e, acima de tudo, amor e perdão, irmãos. Assim, seremos instrumentos de reconciliação. Que as nossas palavras ecoem o amor de Deus, em nome de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Amém. Assim finaliza a mensagem. Amém, irmãos. Esta foi a nossa meditação. Esta foi a mensagem. Este foi o conselho. Se, porventura, há alguns ainda dentro de si que me ouve nesta hora, quem vos fala é este simples e humilde mensageiro, Manuel Cunha. Porém, irmãos, porque eu sou seu amigo, eu sou a sua amiga. Vamos juntos lutar, temos muito ainda que lutar. Mas uma coisa eu digo, irmãos, o importante de tudo isto é que guardamos todo este ensinamento de Deus. Para quê? Para quando ainda estiver dentro de uma urna, os entes queridos se despedindo, e o nosso espírito contemplando a luz divinal. Quem sabe ele virá te buscar.
Quem sabe a Santa Avó? Aí, meus irmãos, vai depender de cada um de vocês, de nós, de mim, de cada irmão, de cada irmã. Nossa fidelidade, nossa fé, nosso perdão. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoem cada um de vocês, irmãos. É o meu desejo. É o desejo que tenho dentro de mim, e isto é a razão de eu estar aqui. Estive com vocês ontem e hoje. E tenho a esperança de estar outro dia, mas este dia não cabe a mim. Amém? Por gentileza, fique em pé. Só um minutinho, eu tenho um negócio para falar para vocês, um pedido. Para todos, aí em casa, dá este recado, irmãos. Ele está julgado, condenado à morte. Ele não pensa mais nele, ele não tem futuro algum. Mas ele ainda almeja um futuro. Seu, o vosso, o meu. Certo, irmãos? Este futuro ele almeja. Porque nós brilhamos diante de Deus, inclusive vocês coristas, que brilha aos olhos do Criador. Tomem cuidado, jovem. Ele é muito astuto, ele é terrível, ele é pertinaz. Ele persiste em vossas vidas. Ele quer nos matar. Mas o poder supremo está conosco. Mas e cabe a cada um de nós. Cada um de nós, irmãos. Parece ser tão difícil, mas não, é muito fácil. Muito fácil. O custo disto é somente o quê? A obediência, a consagração e o perdão. Que a Santa Avó Rosa abençoe a todos vocês, irmãos. Oremos. Santíssimo Deus, querido e eterno Pai Celestial, ó Senhor Deus, que momento que o Senhor tem nos proporcionado. Quanta paz, quanta alegria, quanta doutrina, quanto perdão, quanto ensinamento, para que então nós tenhamos o direito à vida. A vida eterna nos céus, morar com o Senhor, Pai. Gratidão neste momento e sempre. Gratidão, Jesus. Gratidão, Virgem Maria, Mãe adorada. Gratidão, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo. Por tudo quanto tem nos proporcionado, pelos ensinos, ó profeta de Deus, por tudo quanto nos revelou. Nós te amamos. E amamos a Senhora, ó Santa Avó Rosa, até então, pela vitória que está nos proporcionando ao dia 26 de outubro, poder comemorar o dia da Senhora, o dia do Consolador. Suplico que a Senhora, neste momento, com o irmão Aldo, e a Senhora, ó Mãe Virgem Maria, interceda ao Pai, ao Espírito Santo e a Jesus Cristo para conosco, para com este povo especial e zeloso de boas obras, que estão curvados diante do céu neste momento. Abençoem também este cujos nome está nesta caixa de pedido de oração, que a bênção seja dada a eles, conforme o merecimento de cada um e a vontade do céu. Os irmãos e internautas, recebam neste momento a bênção e a graça da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo e em nome do Pai, o Senhor, nosso Deus. É assim, ó Pai, teu é o reino, o poder e a glória, para todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos, a paz do Senhor a todos, um abraço e o meu carinho eu deixo para cada um dos nossos irmãos. Amém.